Bora começar aqui porque terminou ainda há pouco e nós transmitimos ao vivo durante o Radar uma coletiva de imprensa após uma reunião do presidente Lula com ministros do governo, membros da equipe econômica e do judiciário para falar sobre o combate ao crime organizado. O novo ministro da Justiça diz que o caso Master foi pauta da conversa. E a nossa repórter Ariane Bittencourt, direto do Palácio do Planalto, acompanhou tudo, tem as informações ao vivo. Foi a primeira vez que ouvimos Wellington falar com o ministro. Aliás, a rigor, nem ministro ele é ainda, né? Não tomou posse oficialmente, vai fazer isso hoje à tarde. Ele também anunciou numa cerimônia simbólica e disse que dará novas informações aos jornalistas depois disso. Mas veja que temos toda essa confusão, esse desentendimento, as rusgas entre as instituições como pano de fundo dessa reunião que não estava na agenda. Todas as noites nós, jornalistas, né, Ariane, recebemos a agenda do presidente da República do dia seguinte. E não tinha nada disso, nada disso. Às 10 horas, por exemplo, era para ele estar com o ministro Fernando Haddad. De repente, tem uma reunião absolutamente ampliada com o ministro do STF, com o presidente do Banco Central, com o diretor da Polícia Federal. É óbvio que a pauta e o principal eixo dessa conversa é o caso Master e os solavancos, o terremoto que vem provocando em Brasília. Boa tarde, querida. Conte pra gente o que foi dito nessa coletiva e se você conseguiu apurar mais alguma coisa. Oi, Amanda, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha, né? Esse pano de fundo de várias tensões institucionais em que o presidente Lula quer resolver para conseguir tocar os trabalhos em frente. Como você bem disse, o que constava na agenda do presidente para esta manhã era uma reunião com o ministro da Fazenda apenas, Fernando Haddad, mas foi justamente nessa janela de horário que essa reunião ampliada acabou acontecendo, tendo as presenças também do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Também participaram o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o secretário executivo, número 2 do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E também a própria presença do Gabriel Galípolo aqui indica justamente para esse caminho, não é? Das questões envolvendo o Banco Master. A despeito disso, o ministro da Justiça e Segurança Pública, quando falou com a imprensa, chamou essa reunião de histórica e disse que ela foi convocada pelo presidente Lula para elevar ao status de ação de Estado o combate ao crime organizado. Ele disse que a relevância que o crime organizado assumiu nesse momento impõe a necessidade de uma atuação conjunta, mais azeitada de todos os órgãos de Estado e que cada um estará, a pedido do presidente, ainda mais empenhado em desenvolver essa ação articulada para o combate ao crime organizado no país. Ele citou que a Receita Federal e a própria Polícia Federal já vem tomando várias iniciativas no combate a determinados segmentos do crime organizado, mas que é preciso que haja por parte de todos os órgãos envolvidos nessa conversa o reconhecimento da gravidade da situação hoje, inclusive o judiciário, cada um, ele disse, respeitando os limites constitucionais da ação do outro. Ele disse que foi percebido pelo presidente Lula que as ações de governo, por mais determinadas e direcionadas que estejam sendo feitas, que elas precisam dessa união ainda maior para que alcancem um determinado grau de eficácia, que é necessário que haja essa colaboração, essa cooperação. Ele disse que não há ruídos, mas que é preciso que haja uma cooperação e uma integração ainda maior. O diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, ele disse que o compromisso reiterado nessa reunião foi de combate ao crime organizado no formato que tem sido feito e acreditando que ele é o mais efetivo, mas que é preciso, de fato, que esteja alicerçado na integração e no que ele chamou de integração doméstica. Citou ali casos recentes e também a própria questão da descapitalização do crime organizado. Então, enfrentar o poder econômico, o andar de cima do crime organizado, que é algo que a gente tem ouvido muito em discursos sempre que se fala sobre essas operações, não é, combatendo o crime que muitas vezes chega na Faria Lima, em São Paulo, e que envolve pessoas com muito dinheiro aqui no país. E ele disse que essa é uma pauta de
prioridade. O ministro foi perguntado, o ministro da Justiça, se o Master foi um assunto tratado nessa reunião. E ele disse que surgiu o tema como eixo, mas que não houve ali a dedicação a assuntos particulares durante essa conversa. Essa pergunta do Master ficou para o final, porque a gente ficou esperando que eventualmente eles pudessem tratar especificamente desse tema. Como não foi citado ali, a gente fez a pergunta e ele disse o seguinte: o tema foi tratado como eixo. É uma diretriz de órgão de Estado que não se preocupa com nenhuma particularidade específica. Por outro lado, não vamos deixar de atuar contra todos aqueles que necessitem. Então, a gente acompanha agora os desdobramentos dessa reunião que aconteceu aqui no Palácio do Planalto. Foi uma reunião longa, começou ali às 11 horas da manhã. A gente teve essa coletiva há poucos minutos, não é? Cerca de 10 minutos. Então, foi uma reunião bastante extensa, uma mega reunião que aconteceu aqui no Palácio do Planalto para discutir o combate ao crime organizado, mas tendo todo esse cenário que você citou, viu, Amanda? A questão envolvendo as investigações, as apurações contra o Banco Master, questionamentos e tensões entre Tribunal de Contas da União e Banco Central, depois entre Supremo Tribunal Federal e Polícia Federal, várias tensões que vão surgindo nos últimos dias e que levaram também, sem dúvidas, a essa reunião aqui convocada pelo presidente Lula, que eu repito, estava fora da agenda de integrante do Supremo. O ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso do Master, não esteve aqui presente, mas sim o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, foi esse encontro que aconteceu nessa esteira. Lembrando que mais tarde acontece aqui também uma reunião acontece a posse do ministro Wellington para tomar aí o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele vai se reunir com o presidente Lula, com o ex-ministro Ricardo Lewandowski, e a gente deve ter mais informações também em uma nova fala do ministro, que ele prometeu falar conosco aqui mais tarde no Palácio do Planalto. Volto com você, Amanda. Obrigada, Ariane. A gente separou um trechinho dessa entrevista agora do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Vamos ouvir. Mais efetivo, alicerçado na integração, essa integração doméstica. O ministro falou aqui da Receita Federal, citaria o Banco Central, a Controladoria Geral da União e outras agências que têm assessorado, auxiliado o trabalho da Polícia Judiciária da União e trazido maior efetividade. Vejam casos recentes onde nós atuamos com essa sintonia, o caso do Banco Central, o caso da Receita na questão dos combustíveis, e também um outro ponto importante que diz respeito à cooperação internacional, onde a Polícia Federal atua e atua muito intensamente. Essa semana, com a cooperação internacional com vários países, a partir de informações e investigações nossas, nós apreendemos mais de quase 10 toneladas de drogas na Espanha, a maior apreensão da história da Espanha. E o enfrentamento, ministro, da questão da descapitalização do crime organizado, enfrentar o poder econômico e enfrentar o andar de cima do crime organizado, com estratégia, com inteligência, com planejamento, para que a gente tenha os resultados efetivos e perenes de todas as nossas ações. Então, o ministro, acho que hoje à tarde detalhará com mais vagar todas as ações, e nós seguimos com essa pauta muito vigorosa do enfrentamento ao crime organizado. E temos também as declarações, as primeiras, feitas pelo novo ministro Wellington César Lima e Silva. Boa tarde. Essa presença minha aqui se deve ao fato de informar a reunião de hoje pela manhã. Hoje à tarde, para que não haja contaminação dos assuntos, eu falarei detalhadamente sobre cada um desses projetos, inclusive exacerbando esse nosso propósito de ter uma atitude de cooperação federativa permanente. Ministro, só para a gente entender melhor, então foi uma espécie de pacto entre poderes que foi firmado para o combate ao crime organizado? Eu diria que foi uma reunião chamada pelo presidente da República, tendo ciência e noção da relevância do tema e envolvendo e convocando esses órgãos de Estado para que estejamos todos com essa sintonia de ação à altura do problema. Ministro, o senhor pode explicar um pouquinho melhor o que isso significa na prática, virar o combate como ação de Estado, na prática, só para ficar um pouquinho mais didático? Eu vou te explicar. Na prática significa dizer que a Receita Federal, a Polícia Federal atuam num primeiro momento na persecução ou no combate contra esses crimes, mas num determinado instante o Ministério Público precisa entrar. O
O Judiciário precisa se pronunciar e ajustar essa sintonia de como isso acontecer, como uniformizamos procedimentos, respeitadas as garantias e respeitada a autonomia de cada um desses órgãos, mas produzindo uma sintonia que seja capaz de aumentar o grau de efetividade dessas iniciativas. Porque vocês imaginam que os órgãos de persecução, como a Polícia Federal, a Receita Federal, elas por si só não podem viabilizar sozinhas que resultados concretos de medidas que precisam passar pelo Ministério Público e chegar no Judiciário para que tenha uma efetividade necessária para combater o crime. Nós não podemos falar de racionalidade, de articulação, de integração, se estabelecemos um teto baixo para essas iniciativas. A única forma de viabilizar que essa racionalização, essa integração, essa articulação tenha um longo alcance é envolvendo esses parceiros de estados que são fundamentalmente comprometidos com esse propósito, até porque muitos deles, como o órgão do Ministério Público, têm por definição constitucional a persecução criminal como uma delas. Então, é esse o sentido, aumentar a efetividade dessas medidas e garantir que a população esteja preservada. Olha as palavrinhas-chave: garantir a autonomia, a competência de cada órgão, mas atuando em coordenação, em sinergia. E, nesse contexto, eu chamo os nossos analistas, Marcela Matos e Yander Porcela, para abrirem essa primeira rodada comigo dessa reunião. Quero jogar alguns ingredientes para vocês, para a gente poder explorar isso de um ponto de vista político, com raciocínio e pensamento crítico, que é o que a gente sempre propõe aqui no Central de Notícias. Era uma reunião fora da agenda, foi convocada às pressas pelo presidente Lula. Eu falei ainda agora, a gente estava entrando no ar com fontes do Palácio do Planalto, e eu perguntei, é uma reunião de apaziguamento, né, entre esses vários personagens que estavam batendo cabeça, Polícia Federal, mais Banco Central, que formam uma dobradinha, versus Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Contas da União, que nem estava propriamente presente nessa reunião, mas o Supremo sim, na figura de Alexandre de Moraes, Receita Federal, etc. Ele me disse, não, é uma reunião para coordenação de combate ao crime organizado pela via financeira. Então, tomando esse eixo financeiro do combate à lavagem de dinheiro das organizações criminosas, como o PCC, e aí isso tudo bate ali, né, tangencia todo esse caso do Master e do REAG Investimentos, essa corretora administradora de fundos de investimento que vamos falar hoje. Então, esse é o propósito da reunião do Lula. Agora, eu tenho para mim, não sei se vocês concordam, que é muito mais do que isso. Primeiro, porque essa reunião não estava na agenda, foi chamada às pressas pelo Lula, ele convocou essa reunião com todas essas pessoas. 2, porque tem personagens ali que são aliados do presidente Lula e que, em alguns momentos desse caso Master, figuram em lados opostos. Exemplo, presidente do Banco Central, indicado por Lula, que é muito próximo a ele, Gabriel Galípolo, mais o André Rodrigues, pessoa que tem goza da estrita confiança de Lula, e do outro lado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que está muito chateado, até abre o inquérito de ofício hoje, achando que Receita e COAF estão vazando dados sigilosos de ministros, dados pessoais de ministros do Supremo. E isso acontece depois do dia de ontem, que a gente viu que foi aquela confusão de vai e vem de várias decisões do ministro Toffoli. Até agora, a gente estava falando, porque temos informações de bastidores, que o Lula vinha participando, vinha demonstrando interesse por esse caso Master, mas ou vinha delegando alguém como o ministro Fernando Haddad para tomar pé da situação e falar com o presidente do TCU, Vital do Rego, por telefone, ou ele mesmo ligando para o Vital do Rego na virada do ano para dar feliz ano novo, de repente conversar alguma coisinha a mais, mas ele não tinha agido publicamente. Dessa vez, a impressão que eu tenho é que ele toma as rédeas da situação. Ele convoca uma reunião e depois faz questão de colocar algumas pessoas para se manifestarem numa entrevista coletiva. Todo mundo fica sabendo dessa reunião. E aí, o que isso tudo quer dizer e como vocês avaliam? Marcela, começando por você. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Yander. Pois é, a nossa repórter Ariane Bittencourt, ela detalhou ali que o novo ministro da Justiça, que inclusive falou pela primeira vez hoje, né, detalhou que o caso Master foi abordado como um eixo. Então, a gente ainda não tem informações sobre a profundidade desse assunto, mas as figuras que participaram dessa reunião são figuras que, em geral, não se sentam ali no Palácio do Planalto para participar de encontros com ministros do governo Lula, né? Tivemos aí o presidente do Banco Central, tivemos o ministro Alexandre de Moraes, que está exercendo ali a função da presidência do Supremo, né? Uma
uma presidência interina durante o recesso, tivemos o Procurador-Geral da República, o presidente da Receita Federal, enfim, não são pessoas que no dia a dia vão ali ao Palácio do Planalto, muito menos nesse período aí de recesso, enfim. Então, realmente, chama muita atenção essa reunião neste momento e a gente vê que essa semana está sendo marcada por reuniões institucionais para tratar dessa crise do Banco Master, né? Tivemos a reunião já entre o presidente do Tribunal de Contas da União e o presidente do Banco Central, que também estava no Palácio do Planalto. Ontem à noite tivemos uma reunião entre o diretor-geral da Polícia Federal e também o presidente do Banco Central. E agora temos o presidente Lula capitaneando essa reunião no Palácio do Planalto e reunindo todas essas autoridades. A gente ainda não sabe exatamente se foi decidido algo em relação ao Banco Master, mas a gente sabe que essa reunião acontece no momento em que as investigações avançam sobre o caso. Chegou ali num fundo, numa gestora que inclusive hoje foi liquidada pelo Banco Central. Então, a gente vê que essas investigações estão escalando e esse caso acaba entrando, então, como uma agenda de governo e de várias outras instituições aí que compõem o governo federal também. Chama a atenção também o que o posicionamento do ministro Wellington Lima e Silva. É a primeira vez que ele fala, é a primeira vez que a gente o escuta falando, né? Ele vai tomar posse daqui a pouquinho, ainda hoje à tarde, e ele vem encampando esse discurso da segurança pública, que realmente é a agenda principal dele. Ele assume essa função com a missão de destravar essa agenda da segurança pública. E um detalhe que me chamou a atenção é que ele fala de uma parceria, né? Ele fala de uma necessidade de integração de forças e que quer contar com a parceria dos demais entes, né, federativos. E aí, uma informação que a gente tem é que a classe política, inclusive, vem conversando ali com o novo ministro da Justiça e já o aconselhou, inclusive, a gastar sola de sapato, a rodar ali no Congresso Nacional, a tentar destravar uma agenda prioritária para o governo, mas também visitar estados e se reunir com governadores para discutir o tema da segurança pública. Então, essa é uma agenda prioritária, é uma agenda deste último ano de mandato do presidente Lula, mas é claro que reunindo todas essas figuras hoje numa reunião no Palácio do Planalto, a gente tem sim que esperar que esse tema do Banco Master foi sim abordado e agora vamos ver se a partir de agora tem algum tipo de reação conjunta, né? O que é que vai desdobrar desse encontro de hoje, Amanda? Yander, o terremoto provocado pelo caso Master chegou oficialmente ao Palácio do Planalto e a Lula, com essa agenda da segurança pública tão premente nas eleições de 2026, não interessa ter seus órgãos de investigação e de controle divididos, cada um atuando de um lado. A ele interessa que todos trabalhem juntos. Amanda, eu concordo 100% com você quando você fala que o presidente Lula assumiu as rédeas dessa história, porque o que eu ouvia antes de integrantes do Planalto, de integrantes da base aliada também do governo no Congresso, era que o caso Master era um caso muito delicado por conta das conexões políticas todas que o Daniel Vorcaro tem em Brasília e também no mundo empresarial, financeiro, que não valia a pena o governo entrar nessa história porque era uma história que poderia gerar muito desgaste. Então, o governo estava com o pé atrás, estava se segurando para entrar nessa discussão e agora parece que não teve mais jeito. O que parece para mim é que o presidente Lula avaliou que essa história, de fato, chegou num impasse e chegou no momento em que o Planalto precisa, como o Poder Executivo precisa atuar para tentar fazer uma espécie de mediação mesmo. Chegou no limite, porque a gente tem visto uma série de atritos, uma série de bateção de cabeça entre as autoridades, como você destacou, muitas delas que estavam nessa reunião. A gente viu lá até você comentou ontem aqui no Central, aquela história do Congresso tentar tirar poderes dos diretores do Banco Central antes mesmo da liquidação do Master. Depois a gente teve o atrito do ministro Dias Toffoli com o Banco Central, depois do TCU com o Banco Central. Então, é todo mundo ali brigando de alguma forma
pela sua competência, uns dizendo que os outros estão extrapolando as suas competências. Então, o presidente Lula, ele parece estar querendo fazer um freio de arrumação mesmo. Chamou todo mundo para conversar, todo mundo senta aqui e a gente vai resolver isso da melhor forma possível antes que não tenha mais como resolver, antes que saia completamente do controle. E a gente teve, acho que é interessante, é claro que eles devem ter falado de uma questão mais ampla de combate ao crime organizado, aos crimes financeiros, mas tem alguns personagens ali da reunião que têm casos muito específicos para discutir, que é o caso do ministro Alexandre de Moraes e do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, justamente pelo inquérito que o ministro Alexandre de Moraes abriu para investigar se o COAF, o Conselho Administrativo de Recursos Financeiros, e a Receita Federal vazaram de forma irregular dados de sigilo fiscal dos ministros do Supremo e seus familiares. A gente sabe que tem aquela informação sobre o contrato que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane, tinha ali, ela que é advogada, com o Banco Master. Tem também suspeitas ali envolvendo o ministro Dias Toffoli, e aí por isso que o Moraes abriu esse inquérito. Então, é claro que deve ter havido um desconforto ali entre Alexandre de Moraes e Robinson Barreirinhas, mas eu imagino que a intenção do presidente Lula era justamente essa, levar todo mundo ali, apesar de todo o desconforto, para que todo mundo sente e possa trabalhar de forma conjunta. Teve uma palavra que o novo ministro da Justiça, Wellington César Lima Silva, falou, que eu queria destacar também, que é sintonia. Ele falou que é preciso mais sintonia entre todos esses órgãos para que esse combate ao crime organizado ocorra de forma mais eficaz. E essa sintonia, é claro que é uma sintonia também técnica, né, ali de compartilhamento de informações, mas ela é principalmente, o que parece nesse momento, uma sintonia política, Amanda.